Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Iniciamos a aula de hoje sobre treinamento e desenvolvimento, dando continuidade ao que já discutimos nas aulas anteriores. Conforme já falamos antes, a gestão de pessoas deixou de ser apenas uma área operacional e passou a ter papel estratégico nas organizações. Também vimos que contratar, selecionar, definir cargos, avaliar desempenho, remunerar, reter pessoas, são processos interligados. Agora vamos avançar para um outro ponto fundamental desse sistema: como desenvolver pessoas para que elas acompanhem as necessidades da organização. Então, o tema de hoje é treinamento e desenvolvimento. Esses dois conceitos estão relacionados, mas não são exatamente iguais. O treinamento está mais ligado ao curto prazo, ele prepara o colaborador para executar melhor sua função atual, corrigir falhas, melhorar processos e aumentar o desempenho no trabalho que ele já realiza. O desenvolvimento, por outro lado, tem uma visão mais ampla, de longo prazo, tá? Ele prepara a pessoa para assumir novas responsabilidades, crescer profissionalmente, desenvolver competências futuras e contribuir de forma mais estratégica para a organização. Nesta aula, nós vamos trabalhar quatro pontos principais. Primeiro, vamos diferenciar treinamento e desenvolvimento. Depois, veremos como identificar necessidades de treinamento. Porque não basta treinar por treinar. É preciso diagnosticar onde estão as falhas, quais competências precisam ser fortalecidas e quais resultados a empresa pretende alcançar. Na sequência, nós vamos discutir métodos e técnicas de treinamento, tanto no próprio ambiente de trabalho quanto fora dele, incluindo treinamentos presenciais, digitais, simulações e práticas aplicadas. Por fim, veremos como avaliar os resultados, porque treinamento precisa gerar impacto mensurável. No contexto de engenharia de produção, esse tema é muito importante. Uma empresa pode investir em máquinas, tecnologias, e processos, mas se as pessoas não estiverem preparadas para operar, analisar, decidir, melhorar continuamente, o desempenho do sistema será comprometido. Portanto, a ideia central desse primeiro slide é simples: treinamento e desenvolvimento não são apenas atividades do RH, eles são instrumentos estratégicos para melhorar o desempenho, reduzir falhas, aumentar a produtividade e preparar a organização para o futuro. Vamos então justificar por que treinamento e desenvolvimento são temas tão importantes para as organizações atuais. Conforme já falamos antes, o ambiente organizacional mudou muito. As empresas não competem apenas por preço ou capacidade produtiva, elas competem também por conhecimento, inovação, qualidade, velocidade, né? Velocidade no sentido de adaptação e capacidade de aprender continuamente. O primeiro ponto é a mudança tecnológica. Hoje, novas máquinas, sistemas, softwares, métodos de gestão e ferramentas digitais surgem rapidamente. Na indústria, isso aparece na automação, nos sistemas integrados, nos indicadores em tempo real e na digitalização de processos. Mas a tecnologia sozinha não gera resultado. As pessoas precisam saber usar essa tecnologia corretamente. O segundo ponto são as novas competências. Muitas vezes o mercado muda mais rápido do que a formação das pessoas. A empresa pode perceber que seus colaboradores precisam desenvolver novas habilidades técnicas, analíticas ou comportamentais. Por exemplo, operar um novo equipamento, interpretar indicadores, trabalhar em equipe, resolver problemas ou lidar com mudanças. O terceiro ponto é a competitividade. Organizações que capacitam melhor suas equipes tendem a reduzir erros, melhorar a qualidade, diminuir desperdícios e responder mais rapidamente às demandas do mercado. No contexto da engenharia de produção, isso é muito claro. Processos eficientes dependem de pessoas preparadas. O quarto ponto é a aprendizagem contínua. Conforme já discutimos em aulas anteriores, a gestão de pessoas moderna está ligada à estratégia. Isso significa que
Desenvolver pessoas não deve acontecer apenas quando surge um problema, deve ser uma prática contínua, porque as competências que garantem bom desempenho hoje podem não ser suficientes amanhã. Portanto, falar de treinamento e desenvolvimento é falar sobre a capacidade da organização de se manter atualizada, produtiva e competitiva. Empresas que não se desenvolvem ou que não desenvolvem pessoas correm o risco de investir em tecnologia sem conseguir aproveitá-la plenamente. Já empresas que aprendem continuamente conseguem transformar conhecimento em resultado, tá? Vamos reforçar então uma ideia que já apareceu em aulas anteriores. Nas organizações modernas, as pessoas não devem ser vistas apenas como mão de obra ou custo operacional. Elas representam uma fonte de vantagem competitiva. Lembram? Conforme já falamos antes, máquinas, equipamentos, tecnologias podem ser comprados por diferentes empresas. Em muitos casos, os concorrentes têm acesso às mesmas ferramentas, aos mesmos sistemas e aos mesmos fornecedores. O que diferencia uma organização da outra é a forma como ela utiliza o conhecimento, as habilidades e a competência das pessoas. O primeiro ponto é o conhecimento. Cada colaborador acumula experiências, informações, aprendizado e formas de resolver problemas. Esse conhecimento não está apenas nos manuais ou nos sistemas da empresa. Muitas vezes ele está na prática diária e na experiência acumulada e na capacidade de tomar boas decisões diante de situações reais. O segundo ponto são as habilidades. Não basta saber algo teoricamente, é preciso saber aplicar esse conhecimento na prática. Na indústria, por exemplo, uma pessoa pode conhecer o funcionamento de uma máquina, mas a habilidade aparece quando ela consegue operar corretamente, identificar falhas, ajustar parâmetros e evitar desperdícios. O terceiro ponto são as competências. Competência envolve a combinação entre conhecimento, habilidade e atitude. Conforme já vimos na aula de seleção, não basta apenas saber, é preciso saber fazer e querer fazer. Por isso, as competências tornam os profissionais mais preparados para enfrentar problemas complexos, trabalhar em equipe e contribuir para os resultados organizacionais. O quarto ponto é o capital humano. Quando a empresa investe em treinamento e desenvolvimento, ela está investindo no seu próprio capital humano. Esse investimento pode gerar retorno por meio de produtividade, melhor qualidade, menor retrabalho, redução de acidentes, inovação, retenção de talentos e outras coisas. Portanto, a mensagem central desse slide é que pessoas capacitadas são difíceis de copiar. Um concorrente ele pode comprar uma máquina parecida, mas ele não consegue copiar facilmente a experiência, o comprometimento, a cultura e as competências construídas dentro de uma equipe. É por isso que treinamento e desenvolvimento são estratégicos. Eles transformam pessoas em fonte real de vantagem competitiva. Vamos entrar então especificamente no contexto no conceito de treinamento. O treinamento ele tem foco no desempenho atual. Isso significa o quê? Que ele está voltado para melhorar aquilo que o colaborador precisa fazer agora, na função que ele ocupa hoje. Diferente do desenvolvimento, que olha mais para o futuro, é, ou no longo prazo, vamos dizer assim, né? O treinamento ele busca uma resposta mais imediata para uma necessidade identificada no trabalho. O primeiro ponto é o curto prazo. Normalmente o treinamento é planejado para resolver uma necessidade específica. Aprender a operar um equipamento, por exemplo, seguir um novo procedimento, reduzir erros, melhorar a qualidade ou adaptar-se a uma mudança no processo. Ele tem aplicação mais direta e rápida. O segundo ponto é a função atual. O treinamento não está preocupado nesse momento é, com a carreira futura ou com a promoção. Ele está preocupado com o cargo que a pessoa ocupa agora e com as atividades que ela precisa executar com eficiência. O terceiro ponto é a correção de falhas. Conforme vimos na avaliação de desempenho, os indicadores eles podem mostrar onde existem lacunas. Se há aumento de retrabalho, queda de produtividade, erros frequentes ou problemas de qualidade, isso pode indicar necessidade de treinamento.
O quarto ponto é a melhoria da execução. Treinar significa melhorar a forma como o trabalho é realizado. Na engenharia de produção, isso está diretamente ligado à padronização, à eficiência, à redução de desperdícios e à melhoria contínua. Por exemplo, em uma indústria, se os operadores estão cometendo erros ao configurar uma máquina, por exemplo, a empresa pode criar um treinamento específico sobre essa operação, sobre esses parâmetros, segurança, controle de qualidade, entre outras coisas. O objetivo não é formar um futuro gestor, mas melhorar imediatamente a execução daquela atividade. Portanto, a mensagem central desse slide é que treinamento é uma ação voltada ao presente. Ele busca preparar melhor o colaborador para entregar mais qualidade, mais segurança e mais eficiência na função que ele já exerce, tá? Agora vamos diferenciar o desenvolvimento do treinamento. Enquanto o treinamento está mais ligado ao desempenho atual, o desenvolvimento olha para o futuro. Ele prepara o colaborador para novas responsabilidades, novos desafios e novas posições dentro da organização. O primeiro ponto é o longo prazo. O desenvolvimento não gera necessariamente resultado imediato no dia seguinte. Ele constrói competências ao longo do tempo. Por isso, envolve trajetória profissional, crescimento, amadurecimento e preparação para situações complexas. O segundo ponto é o crescimento profissional. Desenvolver pessoas significa ampliar sua capacidade de atuação. O colaborador ele deixa de executar apenas aquilo que já domina e passa a ser preparado para assumir responsabilidades maiores. Isso pode envolver tomada de decisão, liderança, visão sistêmica, comunicação, análise de problemas e maior autonomia, consequentemente. O terceiro ponto é a preparação para novos desafios. Conforme já falamos antes, o mercado muda, a tecnologia muda e os processos mudam. A organização precisa preparar pessoas antes que as mudanças se tornem urgentes. Se uma empresa só capacita quando o problema já apareceu, ela está sempre atrasada. O quarto ponto é a formação de lideranças. Muitas vezes a organização possui bons profissionais técnicos, mas não prepara essas pessoas para liderar equipes. Um excelente operador, analista ou técnico não se transforma automaticamente em um bom líder. É preciso desenvolver competências de gestão, de comunicação, de orientação de pessoas, de tomada de decisão. No contexto de engenharia de produção, isso é muito importante. A indústria precisa de profissionais capazes de acompanhar tecnologias, melhorar processos, liderar equipes, interpretar indicadores, propor soluções. Essas capacidades, elas não surgem de uma hora para outra. Elas precisam ser desenvolvidas. Portanto, é, desenvolvimento é investimento no futuro. Ele prepara as pessoas para crescerem junto com a organização, assumirem novos papéis e sustentarem a competitividade no longo prazo. Vamos agora consolidar a diferença entre treinamento e desenvolvimento. Conforme já vimos, os dois conceitos estão relacionados, tá certo? Mas possuem objetivos diferentes. Treinamento está mais ligado ao presente, desenvolvimento está mais ligado ao futuro. Do lado esquerdo, temos o treinamento. Ele tem foco no desempenho imediato, ou seja, busca melhorar aquilo que o colaborador precisa entregar agora. Está ligado à tarefa atual, ao cargo que a pessoa ocupa hoje e às atividades que precisam ser executadas com mais qualidade, segurança e eficiência. O treinamento também tem uma lógica de curto prazo. Normalmente, ele surge a partir de uma necessidade já identificada, um erro recorrente, uma falha técnica, uma mudança de procedimento, uma nova máquina ou um indicador abaixo do esperado. Por isso, ele é muito usado para correção de falhas e melhoria de execução. Do lado direito, temos o desenvolvimento. Ele tem foco no potencial futuro. Aqui, a preocupação não é apenas com o que o colaborador faz hoje, mas com o que ele poderá assumir amanhã.
Por isso, o desenvolvimento está ligado à carreira, ao crescimento profissional, às necessidades futuras da organização. O desenvolvimento também possui horizonte de longo prazo. Ele prepara pessoas para novos desafios, novas responsabilidades e muitas vezes para posições de liderança. Isso é fundamental porque a empresa não pode depender apenas de contratar líderes prontos, né? Nem sempre eles estão disponíveis no mercado. Ela também precisa formar lideranças internamente. Isso é motivador para quem está lá. Na prática, uma empresa precisa dos dois. Se ela investe apenas em treinamento, ela resolve problemas imediatos, mas pode não preparar sucessores e lideranças para o futuro. Se investe apenas em desenvolvimento, pode deixar de corrigir falhas operacionais no presente e contribuir para problemas maiores. O equilíbrio entre esses dois é que fortalece a gestão de pessoas. No contexto de engenharia de produção, podemos pensar assim: treinamento melhora a operação atual. Desenvolvimento prepara a organização para evoluir seus processos, tecnologias, equipes. Portanto, treinamento e desenvolvimento são complementares. O treinamento sustenta o desempenho presente. O desenvolvimento constrói a capacidade futura da organização, tá? Vamos agora apresentar o treinamento como um processo estruturado e não como uma ação improvisada. Conforme já falamos antes, a gestão de pessoas moderna precisa ser planejada, integrada, orientada por resultados. Com o treinamento, acontece a mesma coisa. Não basta escolher um curso, reunir os colaboradores e considerar que o problema está resolvido. O treinamento precisa surgir, seguir uma sequência lógica. O primeiro passo é o levantamento. Aqui a organização identifica as necessidades de treinamento. É o momento de perguntar onde existem falhas, quais competências precisam ser desenvolvidas, quais indicadores mostram problemas, quais mudanças exigem nova capacitação. O segundo passo é o desenho. Depois de identificar a necessidade, é preciso planejar o programa de treinamento. Isso envolve definir objetivos, público-alvo, conteúdo, método, carga horária, instrutor, os recursos e os indicadores de avaliação. Ou seja, o treinamento ele precisa ser desenhado de acordo com o problema que se pretende resolver. O terceiro passo é a execução. É o momento em que o treinamento acontece de fato. Pode ser uma aula, pode ser uma oficina, pode ser uma simulação, pode ser um treinamento prático no posto de trabalho, pode ser uma capacitação online ou uma combinação de vários métodos. O importante é que a execução esteja alinhada ao objetivo definido anteriormente. O quarto passo é a avaliação. Depois de treinar, a organização precisa verificar se houve resultado. Os participantes aprenderam? Mudaram o comportamento? Desempenho melhorou? Houve redução de erros, acidentes, retrabalho, desperdício? Essa etapa é essencial para saber se o treinamento gerou impacto real, tá? Então a imagem do slide, ela mostra bem essa ideia de ciclo. Cada etapa se conecta à outra, né? Se o levantamento é mal feito, o desempenho vai ser inadequado. Se o desenho for ruim, a execução perde força. Se não houver avaliação, a empresa não vai saber se o investimento valeu a pena. E aí, quando a gente leva isso para o contexto da engenharia, esse processo ele é muito parecido com a lógica de melhoria contínua, ou seja, diagnosticar, planejar, executar e medir os resultados. Portanto, treinamento eficaz não começa na sala de aula. Ele começa no diagnóstico da necessidade e termina na avaliação dos resultados gerados para a organização, tá? Vamos agora aprofundar a primeira etapa do processo de treinamento, que é o levantamento de necessidades. Antes de qualquer treinamento, a organização precisa entender claramente qual que é o papel, qual que é o problema que ela precisa resolver, tá? Já falamos disso. Conforme já falamos antes, uma ação de gestão de pessoas não deve ser feita de forma improvisada. Então, treinar sem diagnóstico pode gerar desperdício de tempo, de dinheiro, de energia. Então, a pergunta inicial é: onde há falhas? O que que a empresa precisa observar os pontos em que o desempenho está abaixo do esperado? Isso pode aparecer em indicadores de produtividade, qualidade, segurança, absenteísmo, retrabalho, reclamações de clientes.
Conforme vimos na aula de avaliação de desempenho, os indicadores eles ajudam a mostrar onde existem lacunas. A segunda pergunta é: quais competências faltam? Tá? Então, às vezes, o problema não está na vontade do colaborador, mas na ausência de conhecimento, na habilidade ou na atitude necessária para executar bem a função. Por exemplo, a equipe pode precisar aprender a operar uma nova máquina, usar um sistema, interpretar indicadores, melhorar a comunicação, né? A terceira pergunta é: quais metas exigem capacitação? Tá? O treinamento ele precisa estar alinhado aos objetivos da organização. Se a empresa pretende, por exemplo, aumentar a produtividade, reduzir acidentes, implantar uma nova tecnologia ou melhorar a qualidade, talvez precise desenvolver competências específicas para isso ou para aquilo, enfim, e aí vai, e aí por diante. A quarta pergunta é: quais mudanças estão chegando? Muitas vezes as necessidades de treinamento surgem antes do problema aparecer. Mudanças tecnológicas, novas normas, novos processos, expansão da empresa, alterações no mercado, tudo isso exige preparação antecipada. No contexto da engenharia, esse levantamento se aproxima muito da análise de causa raiz. Antes de propor uma solução, a gente precisa entender a origem do problema. Se o problema é falta de método, falta de padrão, falta de conhecimento ou falha no processo, né? A resposta ela será diferente, tá? Portanto, é, é, o objetivo central desse slide é que o treinamento começa pelo diagnóstico, tá? Quanto melhor for o levantamento de necessidades, maior será a chance de desenhar um treinamento útil, objetivo e capaz de gerar resultado real para a organização, tá? Vamos agora aprofundar como o levantamento de necessidades de treinamento pode ser feito em diferentes níveis. A ideia principal aqui é que a necessidade de treinamento ela não deve ser analisada apenas olhando uma pessoa isolada. Muitas vezes o problema aparece no colaborador, mas a origem pode estar no cargo, no processo, na estratégia da empresa ou nas competências exigidas pela organização. O primeiro nível é a análise organizacional. Aqui olhamos para a empresa como um todo. A pergunta é: quais são os objetivos estratégicos da organização e que tipo de capacitação será necessária para alcançá-los? Por exemplo, se a empresa pretende implantar uma nova tecnologia, expandir a produção ou melhorar indicadores de qualidade, ela precisará preparar pessoas para isso. O segundo nível envolve as competências requeridas. Conforme já falamos antes, competência envolve conhecimento, habilidade e atitude. Então, a organização ela precisa identificar quais competências são necessárias para o presente e para o futuro. Se estivesse uma distância entre, se existe uma distância entre as competências exigidas e as competências existentes, nós temos uma necessidade de treinamento. O terceiro nível é a análise dos recursos humanos. Aqui nós olhamos para as pessoas que já fazem parte da organização. A pergunta é: os colaboradores possuem as competências necessárias para executar suas atividades com qualidade? Existem lacunas técnicas, comportamentais ou de liderança? Esse ponto se conecta diretamente com a avaliação de desempenho, por quê? Porque os indicadores ajudam a revelar essas lacunas. O quarto nível é a estrutura de cargos. Conforme já vimos na aula Descrição e Análise de Cargos, cada cargo possui suas responsabilidades, requisitos, competências específicas. Portanto, o treinamento precisa considerar o que cada função exige. Não faz sentido oferecer o mesmo treinamento para todos se as necessidades dos cargos são diferentes. Por fim, temos os objetivos do treinamento. Depois de analisar a organização, competências, pessoas e cargos, a empresa precisa transformar o diagnóstico em objetivos claros. Por exemplo, reduzir erros operacionais, melhorar o atendimento, aumentar a produtividade, diminuir acidentes, preparar futuros líderes, tá? Então, essa lógica ela é muito parecida
com analisar um sistema produtivo em diferentes níveis: a estratégia, o processo, os recursos, as atividades e os indicadores. Só depois dessa análise é possível propor uma intervenção adequada. Portanto, a mensagem central desse slide é que levantamento de necessidades deve ser amplo e estruturado. Quanto melhor a análise, maior a chance de treinamento estar alinhado à estratégia da organização e, consequentemente, gerar resultados concretos, tá? Agora, nós vamos transformar o levantamento de necessidade em algo mais prático. A pergunta é: quais sinais mostram que a organização precisa treinar suas pessoas? O primeiro indicador é o resultado, né? O resultado de retrabalho, vamos dizer assim, é o retrabalho. Quando uma tarefa precisa ser refeita várias vezes, isso pode indicar falha no processo, mas também pode indicar falta de domínio técnico ou falta de clareza sobre o procedimento correto. Nós já falamos antes, na engenharia de produção, o retrabalho é um desperdício. Aliás, não é só na engenharia de produção, né? Por quê? Porque consome tempo, recursos, capacidade produtiva, né? O segundo indicador são defeitos e perdas. Quando há aumento de produtos fora do padrão, desperdício de matéria-prima ou falhas de qualidade, a organização precisa investigar se a equipe foi devidamente preparada para aquilo. Às vezes, o problema não está na máquina, mas na forma como ela está sendo operada, ajustada ou monitorada. O terceiro indicador é a baixa produtividade. Se o rendimento está abaixo do esperado, pode haver várias causas: falta de recursos, processos mal desenhados, equipe superdimensionada ou subdimensionada, ausência de capacitação adequada. Por isso, antes de concluir que o problema é falta de esforço, é preciso analisar o quê? Se as pessoas sabem exatamente como executar o trabalho da melhor forma. O quarto indicador são acidentes. Em ambientes industriais, acidentes frequentes podem indicar falhas graves de treinamento, insegurança, uso inadequado de EPIs, desconhecimento de procedimentos ou baixa percepção de risco. Nesse caso, o treinamento não é apenas uma ação de desempenho, mas também uma proteção à vida e à saúde do trabalhador. O quinto indicador são as reclamações de clientes. Quando clientes reclamam do atendimento, qualidade, atrasos, falhas no produto, isso pode revelar lacunas de competência dentro da organização. O cliente muitas vezes percebe o problema final, mas a causa pode estar em algum ponto anterior no processo. Conforme já vimos na aula de avaliação de desempenho, indicadores ajudam a transformar percepções em evidências. Eles mostram onde o desempenho está abaixo do esperado e ajudam a justificar ações de treinamento. Portanto, a necessidade de treinamento não deve ser baseada apenas em opinião. Ela deve ser identificada por sinais concretos, como retrabalho, defeitos, baixa produtividade, acidentes e reclamações. Quanto mais cedo esses sinais forem percebidos, menor será o custo para corrigir o problema. Vamos apresentar agora os métodos de treinamento realizados no próprio ambiente de trabalho. Esse tipo de treinamento, ele também pode ser chamado de treinamento no trabalho ou on-the-job training, né? A principal característica é que o colaborador aprende enquanto executa a atividade real, dentro do contexto em que o trabalho acontece. O primeiro método é a orientação prática, né? Nesse caso, o colaborador aprende executando tarefas reais do cargo, geralmente com o acompanhamento de um profissional mais experiente. Esse método ele é muito comum na indústria, por quê? Porque permite aprender diretamente no equipamento, no processo ou na rotina operacional. O segundo método é o rodízio de funções. Aqui o profissional passa por diferentes áreas, etapas ou cargos de organização da organização. Isso amplia sua visão sobre o processo como um todo e ajuda a desenvolver múltiplas competências. Conforme já falamos antes, é importante enxergar o sistema de forma integrada e o rodízio contribui
para essa visão sistêmica. O terceiro método é o acompanhamento por tutor. Nesse ponto, nesse modelo, um profissional mais experiente orienta o colaborador em desenvolvimento. Ele transmite conhecimento técnico, boas práticas, cultura organizacional e formas adequadas de quê? De filtrar ou de lidar com situações no trabalho. É uma forma de preservar e transferir conhecimento dentro da própria empresa. O quarto método é a aprendizagem na operação. O aprendizado, ele ocorre diretamente na linha de produção, no atendimento, na manutenção ou em qualquer atividade real da organização. A vantagem é que teoria e prática aparecem juntos, permitindo correções imediatas e aprendizagem contextualizada. Esses métodos costumam ser muito eficientes, por quê? Porque eles aproximam o treinamento da realidade do trabalho. O colaborador, ele não aprende apenas conceitos abstratos, ele aprende no ambiente onde precisará aplicar o conhecimento. Por outro lado, é importante tomar cuidado. Treinamento no trabalho não pode ser improvisado. Se a orientação for mal feita, o colaborador pode aprender práticas inadequadas, vícios operacionais ou procedimentos inseguros. Portanto, o treinamento no trabalho é uma forma prática e poderosa de desenvolver competências, especialmente em ambientes industriais. Mas, para funcionar bem, precisa de acompanhamento, método, critérios claros e profissionais preparados para orientar. Tá? Vamos agora tratar dos métodos de treinamento realizados fora do ambiente direto de trabalho. Diferente do treinamento no trabalho, que ocorre durante a própria execução das atividades, aqui o colaborador ele se afasta temporariamente da rotina. Para quê? Para aprender em um ambiente mais estruturado. Isso pode acontecer em uma sala de aula, em uma oficina, em uma plataforma digital, em uma simulação ou em uma atividade planejada de estudo. O primeiro exemplo são os cursos presenciais. Eles são úteis quando a empresa precisa transmitir conceitos, procedimentos, normas, fundamentos técnicos ou conteúdos mais organizados. Um curso presencial permite eh, a interação com o instrutor, a troca de experiências, de esclarecimento de dúvidas, tudo isso em tempo real. O segundo método são os workshops. Eles normalmente não são, aliás, eles normalmente são mais praticados e participativos. Em vez de apenas ouvir uma explicação, os participantes discutem os problemas, analisam situações e constroem soluções. Esse formato é muito útil para temas como melhoria contínua, liderança, comunicação e segurança na resolução de problemas. O terceiro método são as simulações. Esse recurso é bastante importante porque ele permite reproduzir situações reais sem expor o colaborador aos riscos do ambiente operacional. Na indústria, por exemplo, uma simulação pode preparar a equipe para lidar com falhas emergenciais, acidentes, operações de equipamento e tomada de decisão. O quarto método são os estudos de caso. Nesse formato, os participantes analisam situações reais ou fictícias e precisam discutir alternativas, causas e consequências. Esse método desenvolve o raciocínio crítico, a tomada de decisão, a versão sistêmica, né? A visão sistêmica. Conforme já vimos, ou já falamos antes, na engenharia de produção é importante analisar problemas com base em evidências e o estudo de caso ajuda nesse processo. O quinto método é o treinamento digital, tá? Onde é feito em plataformas online que permitem o colaborador aprenda com mais flexibilidade em diferentes horários, ritmos. Esse formato é útil para conteúdos padronizados, atualizações, integração de novos colaboradores e capacitações recorrentes, né? Capacitações recorrentes.
Peraí que eu perdi o slide. Deixa eu ver onde eu estou. Capacitações consequentes. Legal. Vamos lá, então. É, Vamos discutir agora como a tecnologia ampliou possibilidades de treinamento dentro das organizações. As transformações tecnológicas mudaram o mercado de trabalho e exigiram novas competências profissionais. Isso a gente já viu antes, né? Mas a tecnologia não muda apenas o conteúdo que precisa ser aprendido. Ela também muda a forma como as pessoas aprendem. O primeiro exemplo é o e-learning. Tá? Esse formato permite realizar treinamentos online, muitas vezes de forma assíncrona, ou seja, sem que todos precisem estar conectados ao mesmo tempo. Isso facilita a capacitação de colaboradores em diferentes horários, unidades, turnos de trabalho, né? Para empresas grandes, esse modelo ajuda a padronizar conteúdos e reduzir custos de deslocamento. O segundo ponto são as plataformas digitais. Muitas organizações utilizam sistemas de gestão de aprendizagem, conhecido como LMS. Essas plataformas permitem organizar os cursos, acompanhar o progresso, aplicar avaliações e registrar quem concluiu cada treinamento. Isso é importante por quê? Porque transforma o treinamento em algo mais controlável, mensurável, tá? O terceiro ponto são os simuladores. Eles são muito úteis quando a organização precisa treinar situações complexas, situações caras ou situações arriscadas. Na indústria, por exemplo, é possível simular a operação de equipamentos, falhas de processo, emergências, situações de segurança, sem expor o trabalhador ao risco real. O quarto ponto é a realidade virtual. Ambientes imersivos permitem que o colaborador vivencie situações muito próximas da realidade. Isso pode ser aplicado em treinamento de segurança, manutenção, operação de máquinas, atendimento ou tomada de decisão. A vantagem é que a pessoa aprende fazendo, né? É, em um ambiente controlado, tá? O quinto ponto, é o treinamento à distância. Ele permite capacitar equipes geograficamente diversas, dispersas, por meio de videoconferências, webinars ou conteúdos digitais, por exemplo. Esse formato ele ganhou muita força porque permite alcançar mais pessoas com maior flexibilidade. No contexto da engenharia, por exemplo, a tecnologia aplicada ao treinamento tem uma contribuição muito importante. Ela ajuda a reduzir riscos, padronizar procedimentos, acelerar a aprendizagem e acompanhar resultados de forma mais objetiva. Mas é importante destacar que tecnologia não substitui planejamento pedagógico, tá? Um treinamento online mal desenhado continua sendo ruim. Tá? Então, um simulador sem objetivo claro pode virar apenas uma demonstração, né? Então, a tecnologia precisa estar a serviço da aprendizagem e dos resultados organizacionais, tá? É, Ferramentas digitais tornam o treinamento mais flexível, mais escalável e mensurável. Porém, para gerar impacto, elas precisam estar alinhadas às necessidades reais da organização e às competências que se deseja desenvolver. Vamos tratar agora de uma etapa essencial do treinamento, que é a avaliação dos resultados. Conforme já falamos antes, treinamento não deve ser visto apenas como uma atividade realizada para cumprir a agenda. Ela precisa gerar algum tipo de resultado para o colaborador, para a equipe, para a organização. Por isso, depois de diagnosticar, desenhar, executar o treinamento, é necessário avaliar se ele realmente funcionou. O primeiro nível é, é a reação dos participantes. Aqui a organização
Parece que deu um probleminha aqui, mas já está retornando, né? Vamos tratar agora de uma etapa essencial do treinamento, né, que é a avaliação dos resultados. Conforme já falamos antes, o treinamento ele não deve ser visto apenas como uma atividade realizada para cumprir uma agenda determinada. Ele precisa gerar algum tipo de resultado para o colaborador, para a equipe e para a organização. Por isso, depois de diagnosticar, desenhar, executar o treinamento, é necessário avaliar se ele realmente funcionou, tá? O primeiro nível é a reação dos participantes, né? Aqui a organização verifica como que os colaboradores perceberam o treinamento. Eles acharam o conteúdo relevante? O instrutor foi claro? O material foi adequado? O treinamento fez sentido para a realidade do trabalho? Esse nível é importante, mas ele mede somente a percepção inicial. O segundo nível é a aprendizagem obtida. Nesse ponto, a empresa avalia se os participantes realmente aprenderam algo. Isso pode ser feito por meio de testes, atividades, práticas, estudos de casos, simulações ou até mesmo demonstrações. A pergunta é: houve ganho de conhecimento ou habilidade? O terceiro nível é a mudança de comportamento. Aqui a avaliação fica mais importante, porque verifica se o colaborador aplicou no trabalho aquilo que aprendeu no treinamento. Não basta aprender durante o curso, é preciso transferir esse aprendizado para a prática. O quarto nível é o impacto no desempenho. Nesse caso, a organização analisa se o desempenho, se o treinamento gerou melhoria nos indicadores. Por exemplo, houve redução de defeitos, redução de acidentes, menos retrabalho, aumento de produtividade, melhoria no atendimento ao cliente. Então, conforme vimos em aulas anteriores, indicadores eles são fundamentais para transformar a percepção em evidência. O último nível é retorno sobre o investimento, ou o ROI, né? Aqui a empresa ela procura relacionar o custo do treinamento com os benefícios gerados. Se o treinamento reduziu perdas, diminuiu acidentes, aumentou a produtividade ou melhorou a qualidade, é possível estimar o retorno financeiro dessa ação. No contexto da engenharia, essa lógica é muito próxima à avaliação de qualquer melhoria de processo. Ou seja, não basta implementar uma ação. É preciso medir antes e depois, comparar resultados, verificar se houve ganho real. Portanto, é, o treinamento ele precisa ser avaliado, tá? A empresa ela deve sair da pergunta: o treinamento foi realizado? Para uma pergunta mais importante: o treinamento gerou o resultado? Essa deve ser a questão, tá? Aí, vamos agora aproximar a avaliação do treinamento da realidade industrial. Já falamos sobre isso antes. Treinamento precisa gerar resultado mensurável. Na indústria, isso fica ainda mais claro. Por quê? Porque muitos resultados podem ser acompanhados por indicadores, é, objetivos, indicadores objetivos de produção, de qualidade, de segurança, de eficiência, né? O primeiro indicador é a redução de defeitos. Se o treinamento foi voltado para a operação, inspeção, padronização ou qualidade, espera-se que ele contribua para diminuir produtos fora do padrão. Por exemplo, depois de capacitar operadores em ajuste, de máquina, a empresa pode acompanhar se houve queda no índice de não conformidades. O segundo indicador é a redução de acidentes. Quando o treinamento envolve segurança do trabalho, uso de EPIs, operação segura de equipamentos ou procedimentos de emergência, o resultado esperado é a diminuição de ocorrências. Nesse caso, avaliar treinamento é também avaliar se a organização está protegendo melhor seus colaboradores. O terceiro indicador é o aumento do OEE, ou seja, eficiência global dos equipamentos, tá? Esse indicador observa o quanto os equipamentos estão sendo utilizados de forma eficiente, considerando disponibilidade, desempenho e qualidade. Se os colaboradores foram treinados para operar melhor as máquinas, reduzir paradas e evitar erros, isso pode aparecer no aumento do OEE, tá? O quarto indicador
é a redução de perdas e desperdícios. Treinamentos bem direcionados podem reduzir o consumo excessivo de matéria-prima, energia, tempo de retrabalho. Conforme já discutimos em aulas anteriores, desperdício não é apenas o custo financeiro, é perda de capacidade produtiva. O quinto indicador é a melhoria da qualidade. Aqui, a empresa pode observar aumento da conformidade, melhoria da satisfação dos clientes, dos colaboradores e maior estabilidade dos processos. Isso mostra que o treinamento não apenas ensinou algo, mas ajudou a melhorar a entrega final da organização. No contexto de engenharia, esses indicadores são fundamentais. Por quê? Porque eles permitem comparar o antes e depois. Se antes do treinamento havia muitos defeitos, acidentes ou perdas, e depois houve melhora consistente, temos evidência de impacto. Portanto, é, o treinamento industrial ele precisa ser avaliado por indicadores concretos. A pergunta não é somente ou apenas se as pessoas gostaram do treinamento, mas se o processo ficou mais seguro, produtivo, eficiente e com maior qualidade, tá? E, por fim, para a gente fazer o fechamento, a ideia central é que as organizações elas precisam capacitar pessoas para se manterem, né? Se manterem o quê? Competitivas. Conforme vimos ao longo da aula, a tecnologia muda, os processos mudam, o mercado muda, as exigências profissionais também vão mudar. Por isso, as pessoas precisam evoluir junto com a organização. Do lado esquerdo do slide, temos o treinamento. Ele sustenta. Vou continuar aqui, parece que teve mais uma falhazinha aqui. Vamos lá, vamos tentar finalizar. Então, vamos fazer o fechamento da aula, né? A ideia central é que as organizações elas precisam capacitar as pessoas para se manterem competitivas, né? Conforme nós vimos ao longo da aula, as coisas mudam, né? A tecnologia muda, os processos mudam, o mercado muda, as exigências de cada profissional também vão mudando ao longo do tempo. Por isso, as pessoas precisam evoluir junto com a organização. Do lado esquerdo do slide, nós temos o treinamento, ele sustenta o presente. O treinamento corrige falhas, melhora a execução, garante que o colaborador desempenhe melhor sua função atual. Ele está ligado ao desempenho imediato da tarefa, tá? E aos resultados de curto prazo, tá? Aí do lado direito, nós temos o desenvolvimento. Ele faz o quê? Ele prepara para o futuro, tá? Então, o desenvolvimento ele forma competências mais amplas, prepara a liderança e posiciona a organização para enfrentar novos desafios. Ele está ligado ao potencial futuro, à carreira, à organização e aos resultados de longo prazo. A mensagem importante é que treinamento e desenvolvimento não competem entre si. Eles se complementam. Uma empresa precisa treinar para desenvolver problemas atuais, mas também precisa desenvolver pessoas para construir a capacidade futura. Na engenharia de produção, isso fica muito claro. Uma organização pode melhorar máquinas, automatizar processos, adotar novas tecnologias, mas se as pessoas não estiverem preparadas, esses investimentos não geram todo o resultado esperado. A competitividade, ela depende da combinação entre tecnologia, processos, pessoas capacitadas, tá? Também vimos que o treinamento precisa começar com um bom diagnóstico, passar por um desenho adequado, ser executado com um método adequado e ser avaliado por indicadores. Ou seja, a capacitação ela não deve ser improvisada, ela precisa estar conectada aos objetivos da organização. Portanto, para encerrar, nós podemos resumir a aula em uma ideia. Empresas investem continuamente no desenvolvimento de pessoas e das pessoas constroem vantagens competitivas mais duradouras e sustentáveis, tá? Treinar é melhorar o presente, desenvolver é melhorar e se preparar para o futuro. Organizações competitivas precisam fazer as duas coisas. Por hoje é isso, pessoal. Desculpa os imprevistos e nos vemos na próxima aula.